Jair Messias Bolsonaro, bom dia, bem-vindo à Rádio 93 FM. Bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Fico muito feliz e agradecido em poder falar ao vivo com vocês. E fica aberto, obviamente, a perguntas dos nossos ouvintes. A última vez que o senhor esteve aqui conosco, o senhor esteve presencialmente ao lado do nosso querido e saudoso irmão Harold de Oliveira, com quem o senhor andou bem perto, e nós queremos aqui mais uma vez prestar as nossas homenagens a ele. A lembrança do nome dele nessa abertura é para nós todos aqui um motivo de muita honra. O senhor tem a oportunidade também de falar a respeito do querido e saudoso senador Harold de Oliveira. Fui colega dele por muito tempo, enquanto deputado federal. Ele era o nosso decano. Também algo mais me unia a ele. Ele foi oficial do Exército, cursou a Academia Militar das Agulhas Negras, chegou ao posto de capitão e daí enveredou-se pela política. Era uma pessoa agregadora, amiga, afável, sempre disposta a colaborar. Depois entrou naquela chapa com meu filho Flávio e os dois acabaram se elegendo senador pelo Rio de Janeiro. E logo depois tivemos então essa tragédia, notícia triste do seu passamento. Harold de Oliveira marca na minha vida como um político exemplar. Muito bem, diante dessas palavras, nós estamos todos hoje, desde ontem, um pouquinho atordoados com as notícias que apareceram, especialmente no que se refere ao TSE, ao hacker. Claro, nós queremos que o senhor traga a sua palavra e a sua descrição desse fato, e queremos iniciá-lo, antes de ouvi-lo diretamente, pedindo ao senhor que responda a pergunta da nossa querida deputada estadual Rosane Félix, que está em vídeo com a gente participando agora. Presidente. Olá, ouvintes do Debate 93, meu querido J.R. Vargas. Também quero cumprimentar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, a minha pergunta é sobre o tão polêmico voto impresso auditável, que, aliás, está sendo votado hoje na comissão, né? Que semana, hein, presidente? Abriram inquérito contra o senhor, muita polêmica. Mas, enfim, quando falamos desse assunto, há quem diga: tem tantas coisas mais importantes para serem discutidas nesse país. Porém, que essas pessoas esquecem que tudo passa pela política. O arroz, o feijão, a merenda escolar, a liberdade de ir e vir, o funcionamento das nossas igrejas, tudo passa pela política. E o voto tem impacto direto nisso, ele impacta diretamente na pessoa que vai nos representar por 4 anos. Eu sempre digo, presidente, que precisamos resolver os problemas pela raiz deles. Se uma árvore, por exemplo, não crescer de forma saudável, não irá produzir bons frutos. Tem gente também que diz que nas últimas eleições o senhor se elegeu, seja para deputado, presidente, no modelo atual da urna eletrônica. Isso realmente é uma verdade. Porém, graças a Deus, o senhor teve uma quantidade muito expressiva de votos. Já vimos, por exemplo, candidatos que perderam por um voto de diferença. Ou seja, um voto pode ser determinante no resultado de uma eleição. E mais, né? Se os computadores do mundo, gente, têm pelo menos um tipo de vulnerabilidade, por que a urna eletrônica seria diferente? Como diz o ditado, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. E pelo que estamos entendendo, o senhor não está defendendo o fim da urna eletrônica, e sim o aperfeiçoamento dela. Porém, presidente, existe uma outra indagação que em princípio parece pertinente. E aí eu lhe pergunto, atualmente a urna é auditável ou não? E como vai funcionar a partir dessa nova proposta? Presidente. Ela quase respondeu tudo para mim, né? Mas eu faço um complemento aí. A urna não é auditável. Temos 2 laudos da Polícia Federal dizendo isso. Ela não é auditável. O que você vê no final da noite de domingo, ao final de uma apuração, se você apertar o botão para recontar tudo de novo, vai dar exatamente o mesmo número. Até mesmo uma pesquisa com peritos internacionais foi contratada pelo PSDB em 2004, quando a Aécio perdeu no segundo turno para Dilma Rousseff. E o Carlos Sampaio, presidente do PSDB, deu uma coletiva e falou que com todos os métodos, com todo avanço das questões voltadas à tecnologia, a conclusão foi que a urna era inauditável. Bem, e críticas a ela remontam a muito tempo. 2004 foi o ano que faleceu o Leonel Brizola. E, obviamente, antes de ele falecer, ele colocou em dúvida
esse processo de eleição no Brasil. Você vê na internet dezenas de vídeos, centenas de vídeos de pessoas comuns falando que, por ocasião das eleições de 2018, ia votar, ele apertava o 1 e aparecia nulo. Ele apertava o 17 e aparecia a foto do Haddad. E realmente muita coisa aconteceu. Eu acredito que eu tenha sido eleito porque tive muito voto. O que nós queremos por ocasião das eleições é transparência, é o voto democrático, é todos terem a certeza que o candidato que ele votou, não interessa para presidente ou para vereador, aquele voto seja efetivamente contado para aquela pessoa. A semana passada eu fiz uma live e você pode ver, em tempo real, o TSE rebatia a gente. Com fake news, mas rebatia a gente. Com mentiras, mas rebatia a gente. E no dia de ontem, uma live especial, né, porque foi numa quarta-feira, o TSE não rebateu nada do que nós falamos. Por quê? Porque nós pegamos um inquérito da Polícia Federal, onde eles apuraram a invasão de um hacker no sistema eleitoral do TSE. E só foi aberto esse inquérito porque o hacker resolveu dar uma entrevista anônima, obviamente, para uma fonte de imprensa, e isso foi divulgado. Bem, o que o TSE disse à Polícia Federal, assinada pelo diretor de tecnologia, o senhor Giannini? Ele reconheceu que desde abril de 2018 até novembro de 2018, você pega então todo o período eleitoral, incluindo o primeiro e o segundo turno, onde ele afirma, ele assina embaixo que o hacker entrou e passeou e ficou hospedado no coração do sistema ao longo desses 8 meses. Nada pode dizer o contrário se não passeou antes de abril de 2018. Ele disse, inclusive, assinado embaixo pelo próprio senhor Giannini do TSE, que ele teve acesso às chaves criptográficas. E diz lá que não acredita que ele tenha alterado a quantidade de votos por ocasião das eleições federais, mas diz claramente que pode ter acontecido em Aperibé, no Rio de Janeiro. E eu pergunto, o que o TSE fez, além de fazer de tudo para que esse inquérito não fosse para frente? Não fez nada. Divulgamos no dia de ontem, o inquérito continua em aberto, a Polícia Federal vai, obviamente, acelerar a tomada de depoimentos para que se chegue a um parecer final, mas a conclusão já está feita. O próprio TSE falou que as urnas, o sistema eleitoral é vulnerável, o próprio TSE. Então o que nós devemos fazer? Devemos, obviamente, colocar um filtro nisso. Usar, por exemplo, as urnas adotadas no Paraguai, aqui do lado, em vários outros países do mundo, que é uma urna exatamente igual à nossa, muito parecida com a nossa, mas que tem um plug onde você coloca uma impressora. A pessoa vota, olha na tela do seu computador o nome daquelas pessoas que ele votou, esse voto é impresso num pedacinho de papel, você não bota a mão no papel, que tem um visor em acrílico, e você concordando, tu aperta um botão, este voto impresso no papel cai automaticamente dentro de uma urna, que após o término das apurações, naquele domingo, né, por volta das 17 horas, começa também, paralelamente ao sistema eletrônico, a apuração da votação em papel. Isso chama-se contagem pública dos votos. Que todo ato administrativo, e o fato de votar é um ato administrativo, ela tem que ter publicidade, ela tem que ter transparência, coisa que não tem no momento. Agora eu pergunto, por que o ministro Barroso joga todas as fichas contra o voto auditável, contra o voto impresso, contra o voto democrático? Obviamente que ele tem algum interesse que eu não consigo entender, né, ou decifrar qual seja, porque não seria leviano começar a acusá-lo de forma aleatória. Então, eleições, né, democráticas, tem que ser igual aquela história de mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E não tem trabalho nenhum para o TSE implementar o voto impresso do lado. Recurso tem. Quem vai dar recurso é o governo federal. Não justifica o Barroso falar que teria uma grande burocracia nos locais distantes
trazer essas urnas de volta. Porque as Forças Armadas vão fazer esse trabalho como sempre fizeram. Então, o medo do voto em cédula, sem contato manual, o medo de termos um sistema auditável, é por parte do senhor ministro Barroso, que devia agir exatamente de maneira ao contrário. Diante da resistência dele, presidente, diante dos fatos obtidos a partir de ontem, os documentos aos quais o senhor se refere, nós tivemos também acesso a eles por meio das suas publicações no Twitter, pergunta ao senhor, é possível então que haja, por meio da iniciativa do deputado Eduardo, a CPI? O caminho é esse para que se descubra exatamente o que está por trás desse hacker ou dos perigos que envolvem a eleição? Uma vez mais, ressaltando uma fala do senhor, que o senhor não está se referindo à eleição presidencial, mas às eleições como um todo, porque todas elas teriam este impacto, essa influência do hacker ou de qualquer outro hacker, né? Nós estamos falando de uma pessoa, né? Quando o senhor está falando sobre o hacker, nós estamos falando sobre um hacker, um jovem, bastante jovem ainda. Não se sabe se teriam outros e quais seriam esses interesses. Olha, toda vez, eu não sou especialista nessa área, né? Mas temos informações, toda vez que alguém entra num computador como esse do TSE, ele deixa rastros, chama-se log. Então, tudo que esse hack fez de abril a novembro de 2018, ele deixou suas pegadas no log. E tão logo começou o inquérito da Polícia Federal, o que o TSE fez? E está escrito lá, assinado pelo senhor Janine. Ele simplesmente apagou os logs. É a mesma coisa, num recinto, houve um crime, tem um corpo no chão, e você vai colher digitais. Só que o perito apaga as digitais, ele passa um pano em tudo quanto é local que poderia ter essa digital. Isso aí chama-se obstrução da justiça, isso é crime. E o TSE fez isso, apagou todas as pegadas. Agora, como você disse, um outro hack pode ter também invadido, pode ter pego a chave criptográfica, bem como o próprio TSE diz que um servidor teve a sua senha furtada, né? Pode ter sido até por livre espontânea vontade dada, mas o TSE diz que teve a senha furtada, bem como a senha de um ministro, Sérgio Banhos, do próprio TSE. O próprio TSE disse isso. Então não existe mais o que acreditar no ministro Barroso, dizendo que as urnas não são violáveis, elas são intransponíveis, elas são blindadas. Isso é mentira. Quer ver outra coisa do ministro Barroso? Ele se refere para me atacar, tá? Porque eles me acusam de tudo que acontece no Brasil. Ele diz que não é possível o voto em papel, tendo em vista a milícia, o PCC e o crime organizado, que teria acesso a esse papel quando o eleitor deixar de votar. Então mente descaradamente o ministro Barroso que o papel não vai para as mãos do eleitor. Fica dentro lá da sessão eleitoral, dentro lá de uma cédula, que, repito, esse papel vai para dentro da cédula, vai para dentro da urna, sem contato manual por parte do eleitor. Isso vai automaticamente para lá. Eu respondendo também, quando alguns perguntam para mim, né? O deputado e presidente sempre foi eleito, por que desconfia agora? Bem, vamos lá. A tecnologia, os bancos investem uma fortuna para que o seu sistema não seja violado, para que hackers não entrem na sua conta e transfira para outra conta, né, o seu dinheiro. E essa tecnologia das urnas é desde 1996. Nada foi mudado de lá para cá. Nada. Então, se os bancos usassem a mesma tecnologia de 1996, está na cara que ninguém poderia confiar que ao ele ir no banco sacar o dinheiro do seu pagamento, aquele dinheiro estivesse lá. Então, essa questão tem que ser atualizada, tem que ser modernizada dia a dia. A nossa urna eletrônica é de primeira geração, onde países outros que adotam esse sistema eletrônico, as urnas são de terceira geração. O Paraguai é um país que dá exemplo para nós. Conversei com o presidente do Paraguai, o senhor Marito. Ele está disposto, se houver interesse por parte do TSE, obviamente, mandar para cá algumas pessoas da sua justiça eleitoral juntamente com as urnas,
para nos ensinar, o Paraguai, de como podemos fazer uma eleição onde não haja dúvidas da sua lisura. E é duro a gente ouvir do presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso, que é também do Supremo Tribunal Federal, ser contrário ao voto democrático, contrário à contagem pública de votos. Agora, as histórias, né? Muita gente, se você pegar 10 pessoas aí do teu lado, pelo menos uma vai falar, não, teve um amigo, um vizinho que foi votar no 17 para presidente em 2018 e não conseguiu votar. Agora, você não encontra ninguém que foi votar no 13 e não tenha conseguido. Presidente, e quanto à questão da CPI? A CPI precisa de 171 assinaturas, é 1/3 da Câmara dos Deputados. Não sei se... Porque não é fácil colher essas assinaturas, que muita gente não quer se comprometer com nada. Agora, é uma CPI, no meu entender, vital para a democracia. Falou em voto, isso daí, o voto é a alma da democracia. Ela tem que sair. E a peça-chave é esse inquérito da Polícia Federal de 2018. Está tudo ali documentado, assinado pelo próprio senhor Giannini. Deixar bem claro, esse senhor Giannini foi convidado a comparecer à comissão especial que estava discutindo a adoção do voto impresso. E ele se negou a comparecer. Deixar bem claro que esse Giannini está há mais de 20 anos dentro do Tribunal Supremo Eleitoral e é considerado como o pai do voto eletrônico, o papa lá de dentro. E quando começou a aparecer essas questões, onde trouxe a público a desconfiança do voto eletrônico, a quantidade de indícios que a gente vinha apresentando, o que ele fez? Ele se demitiu. E para onde ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar como assessor especial do senhor Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Então ele saiu de lá para tentar ir apagar o seu passado lá dentro, porque não compareceu à comissão especial. Ele se nega a discutir esse assunto. Às vezes que ele recebeu parlamentar no TSE, ele não admite que um parlamentar leve um assessor seu especialista nessa área. É sempre conversando com parlamentares. Se for conversar comigo sobre isso, eu não tenho como discutir. Eu tenho que levar alguém que entenda do assunto para dentro do TSE. Então ele sempre se omitiu, ele sempre fugiu desse debate. Com essa CPI, seria com toda certeza o primeiro a ser ouvido. Porque ele teria que ser ouvido sobre aquilo que ele assinou por ocasião do inquérito da Polícia Federal de 2018. É aquela velha história. Isso favas contadas. Não podemos ter eleições duvidosas em 22. Queremos, o povo quer eleições limpas, democráticas, com a contagem pública dos votos. Dentro desse aspecto, caso não tenha êxito esse objetivo, caso os votos não sejam como o senhor traz a perspectiva dos votos auditáveis, se isso não for aprovado, se isso permanecer como está hoje, qual o posicionamento do senhor? Olha, eu acredito que temos sucesso nessa empreitada. Tá? O povo, a grande maioria do povo, já entendeu do que está em jogo. Eu tenho falado, como falei para 10, 11 cidades no último domingo. Eu estava aqui na minha residência e falei por telão ou por sistema de som com o pessoal que estava na rua em São Paulo, aí em Copacabana, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, etc. Da possibilidade de nós nos reunirmos com o povo em São Paulo, que é a capital de estado que tem a maior densidade demográfica, para a gente fazer um apelo a mais para o Tribunal Supremo Eleitoral e para o ministro Barroso. Agora, o povo tem que ser ouvido. Nós não queremos problemas no ano que vem. Nós queremos eleições limpas e não com a possibilidade grande de termos uma eleição de carta marcada para eleger o ídolo do Barroso, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, já que estamos na rádio evangélica, peraí, vamos começar. Me permita aí 2 minutos? Quem é o senhor Luiz Barroso? Ele chegou ao Supremo por indicação do PT, por ter defendido um terrorista, Cesare Battisti.
dentro do Supremo, ele começou a botar seu ativismo judicial a serviço da sua ideologia. Ele é favorável à legalização do aborto. Ele é favorável à legalização das drogas. Ele é favorável à diminuição do estupro de vulnerável. O que é isso? Se uma menina de 14 anos tem relações sexuais com um adulto, isso não é estupro. Acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos, mesmo com o consentimento da menina, isso é estupro. E ele quer baixar essa idade de 14 para 12 anos. Eu pergunto, eu tenho uma filha que está fazendo 11 anos agora. A partir do ano que vem, se alguém barbado tiver relações com ela, com 12 anos de idade, qual é o meu comportamento? Recorrer à justiça? Não adianta. Alguém acha justo isso? Agora, esse mesmo Barroso, que acha que uma menina de 12 anos pode ter relações sexuais com um adulto, que ela sabe que está fazendo, ele mesmo é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso é um pequeno retrato do que é o senhor Luiz Roberto Barroso. E muitos têm medo de criticar o Supremo porque não só ele, como Alexandre de Moraes, tem tomado medidas que fogem ao mínimo de razoabilidade. O senhor Barroso mantém preso um deputado federal que usou da sua liberdade de expressão, mesmo a grande maioria da população não ter concordado com os termos do deputado, ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. O senhor Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo, bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir não só a democracia, bem como atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E quero repetir aqui, se o povo paulistano achar que eu devo comparecer à Paulista daqui a 2, 3 domingos, irei com o maior prazer. E seria mais um recado para aqueles que ousam estar à margem da nossa Constituição. E ele fez um absurdo agora, me colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o que eu mais quero é harmonia, é paz, porque a população tem muita coisa que precisa do governo federal para poder viver com dignidade. E, lamentavelmente, a atitude desse homem, juntamente com o outro Barroso, tem nos tirado um tempo enorme para que possamos bem trabalhar para o futuro do Brasil.